Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Diário de um Dissidente. Nessa feita, nós queremos tratar sobre as metamorfoses cerebrais da imagem humana do ponto de vista da biologia, a partir do conceito denominado de epigenética. A epigenética é um estudo sobre o poder que o ambiente, a química e outros fatores têm sobre a genética. Tal poder pode transformar, modificar o destino dos seres humanos e das pessoas. Logo, podemos concluir que aquela crença, que a biologia, do ponto de vista tradicional, acreditava, na qual o ser humano estava condicionado ao seu gene, de forma que ele não podia modificar ou transformar o seu destino. Com a epigenética, esse conceito cai por terra, porque a epigenética vai além da genética tradicional e aponta para esse poder que o ambiente, fatores químicos podem levar mudança, transformar, ou dentro de uma linguagem biológica, ligar ou desligar esses genes. E é importante para a nossa discussão, porque assim como a religião apresenta os seus meios, os seus conceitos para que o ser humano possa alcançar essa metamorfose cerebral, essa transformação no ser humano, como também a filosofia, nós vamos encontrar a ciência, mais especificamente a biologia, e através dos seus estudos também se coloca ao lado da religião e da filosofia, como também um meio de salvação, como um meio pelo qual o ser humano pode transformar a sua vida. E aí são vários fatores dos quais a epigenética demonstra essa possibilidade de transformação, de metamorfose que acontece através do cérebro humano, e mais especificamente quando nós concentramos o nosso pensamento em determinada coisa, em determinados objetos, e as células do nosso corpo, que são inteligentes, elas vão trabalhar de acordo com aquele pensamento, com aquela ideia que vai influenciar nessa metamorfose, vai influenciar nessa transformação. E aí nós queríamos destacar também o meio ambiente. O meio ambiente, ele é fundamental nesse processo de transformação do ser humano. Então, as pessoas pelas quais nós compartilhamos determinadas ideias, determinados pensamentos, o ambiente familiar, o pai, a mãe, se tiver irmãos, avós. Então, o ambiente familiar, ele é crucial para a formação e transformação do ser humano, e não aquela crença pela qual o ser humano estava condicionado ou condenado, a sua carga hereditária, a sua carga genética. Hoje, pela epigenética, é possível entender que o meio ambiente é fundamental para a transformação do ser humano, seja numa linguagem dualística, para o bem ou para o mal. Mas a boa notícia é que o ser humano pode transcender isso através da epigenética, através da biologia, porque o nosso sistema, o nosso corpo, que eu chamo nesse caso o cérebro, de receptor universal, ao receber determinadas informações, ele pode transformar, pode modificar completamente a sua vida. E vamos dar alguns exemplos aqui. A questão alimentar é fundamental na transformação do ser humano. O ambiente, como eu já citei, é fundamental para a transformação do ser humano. As crenças que o ser humano ele alimenta é fundamental para a sua transformação. E isso tudo do ponto de vista da biologia. Então, aquelas crenças limitadoras que condicionavam o ser humano à sua genética, de tal forma que nós escutamos esses
esse tipo de expressão, morrer assim, vou morrer assim, do ponto de vista da epigenética, cai por terra essa crença limitadora e que condena o ser humano, né? Digamos que você tem algum familiar que hoje é preso em determinado vício, como o caso do alcoolismo, em que muitos acreditam que não tem mais salvação, ou que aquela pessoa não pode se libertar do álcool, ou que ela já está condenada por causa do álcool, que já controlou todo o seu organismo, todo o seu corpo. Mas a partir do momento que o ser humano muda a sua percepção, muda a sua visão de mundo, muda a sua compreensão em relação a si mesmo, é possível sim ele se libertar do álcool, é possível sim ele se libertar de qualquer vício, de qualquer mal que venha com o objetivo de prender esse ser humano, prender essa vida e por fim destruir e por fim provocar, como é o caso do vício do álcool, a morte. Então, a biologia oferece hoje meios pelos quais o ser humano pode viver uma vida plena, uma vida alegre, uma vida feliz. E do ponto de vista do cérebro, é possível. Quando o ser humano muda a sua forma de pensar, quando ele muda a sua forma de ver o mundo à sua volta, de se relacionar com o mundo à sua volta, acontece naturalmente uma mudança no seu mundo interior. E é essa mudança no seu mundo interior que vai transformar toda a sua vida e, consequentemente, também as suas relações com o mundo exterior. Então, quem sabe você cresceu dentro de casa, ou vem dos seus pais que era burro, ou que é burra, ou que não presta, ou que não serve, ou que não tem futuro, que teu fim vai ser de tal forma, ou de tal maneira como fulano de tal. Enfim, se você nutre ou ainda nutre esse tipo de pensamento e se acha um zero à esquerda, alguém que nunca, que não é alguém na sua vida, a partir de hoje mude essa forma de se conceber, de perceber o seu mundo interior. Você é além daquilo que imagina, é além daquilo que você pensa. E uma observação do ponto de vista positivo. Do ponto de vista positivo, eu acho interessante uma expressão que o apóstolo Paulo usa escrevendo aos Coríntios, quando ele diz assim, que aquilo que o olho não viu, nem ao coração subiu, é o que Deus preparou para aqueles que amam. E do ponto de vista esotérico, todo ser humano traz dentro de si, ele é o portador da própria divindade. Então essa própria divindade habita nele. Então, quando o ser humano começa a entrar em contato com essa divindade superior que habita nele, que é a própria divindade, isso também vai afetar o seu corpo, vai afetar as suas células, vai afetar todos os átomos que constituem o seu corpo e, consequentemente, a sua vida, consequentemente, o seu pensamento, consequentemente, a sua forma de conceber a si mesmo e o mundo à sua volta. E outra observação é que quando o ser humano tem essa consciência divina dentro de si e ela se torna presente, racionalizada na sua vida, na sua existência, isso também contribui para que todas as células do seu corpo se tornem essa dinâmica, essa própria força, esse próprio poder divino na sua vida e na sua existência. E é possível isso acontecer no ser humano. Nós já vimos aqui em outros vídeos, quando nós falamos sobre o conceito da gnose. Então é possível essa mudança, é possível essa transformação, inclusive até você curar o seu corpo. É possível sim. Então a epigenética está aí ensinando, nos mostrando que é possível sim o ser humano ir além dos estereótipos, além da própria genética, além das crenças que estão arraigadas, que muitas vezes são construídas ao longo da existência neste ser humano, como também na própria sociedade que impõe determinadas crenças que são limitadoras e geralmente atrofiam o ser humano no seu crescimento, no seu desenvolvimento.
enquanto essas forças, esses poderes estão latentes. E como eu disse, as células, o nosso corpo, ele é inteligente. Ele responde naturalmente quando recebe um comando, a ordem que vem do nosso sistema nervoso, que vem do próprio cérebro. Então essa consciência do divino faz com que o ser humano tenha ou torne-se o próprio divino, porque ele tem a mente do divino. É como o apóstolo Paulo diz que os cristãos devem ter a mente de Cristo. E se você tem a mente de Cristo, seu corpo vai ser o corpo de Cristo, suas células vão reagir e agir conforme Cristo. É espetacular isso, essa relação, né, entre a ciência e a religião. E é possível sim, como nós estamos tentando demonstrar, que elas podem caminhar de mãos dadas, juntas. E que é possível sim, do ponto de vista não só religioso, filosófico, mas também biológico, o ser humano passar por metamorfoses, passar por transformações através do seu cérebro. Então, muito obrigado e até a próxima.